Nesse vídeo eu vou falar da polêmica que criaram em cima do gesto do Caleri na comemoração do gol. Lamentável, hein? Teria mesmo o Caleri mandado a torcida ficar quieta? O que você acha? E tá na pauta também a saída do Luciano. E você vai entender todo o contexto daqui a pouco, tá bom? Vou explicar melhor. E antes de começar, peço que você deixe o like, porque cada joinha ajuda a plataforma a recomendar mais esse conteúdo, tá bom? E se você gosta de futebol falado de uma forma transparente, honesta e sem clubismo, peço que clica no inscrever-se que está aqui embaixo e seja muito bem-vindo. E ajuda aí esse pai de família gripado a prosperar esse projeto aqui. E eu peguei uma gripe violenta, rapaz, olha, tá difícil, viu? E agora vamos falar aí, né? Vou começar pelo Luciano. Porque tem muita gente me perguntando, poxa, Renato, você elogiou o Luciano no seu pós-jogo? Não era você, Renato Persona, que queria que o Luciano saísse do São Paulo de uma vez por todas? Agora que ele jogou bem, você falou que temos um camisa 10? Pois é. Primeiramente, eu não tenho compromisso com a opinião, e sim com a verdade que eu passo através dela, tá? Porque eu sou um cara honesto, sou um cara transparente, e é assim que a banda toca por aqui. Eu não sou um personagem. As coisas mudam muito rápido, né? Quer um exemplo? Eu já mudei a minha opinião referente ao Alisson. Chegou no São Paulo apagado, não estava conseguindo se encontrar dentro de campo, estava jogando mal. E a opinião que eu tinha sobre o Alisson naquela época é que ele não era jogador para São Paulo, tinha que, meter o pé. Aí o Dorival chegou, o Alisson foi trocado de posição e hoje ele é um leão naquele meio de campo de São Paulo. Se eu mantivesse a minha opinião daquela época com relação ao Alisson, hoje eu seria um completo idiota. Esse foi só um exemplo, mas eu já mudei de opinião sobre o Rafael, sobre o Alan Franco, sobre o Rodrigo Nestor. Tô mudando de opinião sobre o Igor Vinícius, com muita cautela, né? O Luciano é um bom jogador? Sim, ele é um bom jogador. Ele conseguiu entrar, mesmo nessa fase ruim do São Paulo aí, na galeria dos artilheiros do século. Agora imagine o Luciano jogando entre 2005 a 2008. Ele seria um ídolo incontestável no São Paulo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que o Luciano, o Dudu do Palmeiras, o Cássio na época do Corinthians e o Gabigol do Flamengo têm em comum? Você sabe? É muito simples. O ciclo de todos eles para com esses clubes se encerraram. O Cássio já saiu do Corinthians, o Gabigol tá parado na porta lá no Flamengo. O Dudu quase saiu do Palmeiras, mas segundo a Leila, o ciclo dele acabou ali. Então não vai demorar muito pro Dudu espirrar. E o Luciano teria que sair no final dessa temporada aqui, embora ele tenha contrato até 2026. O jogador, quando fica muito tempo em um clube, sendo ele ídolo ou não, satura, enche o saco. E tem jogador que se sente o dono do clube, né? E aí é que começam as panelinhas, aquelas tretinhas com o torcedor, aquela marra, né? E quando chega nesse time, o melhor a fazer é, amigão, valeu, obrigado, você vai ter o seu lugar aqui na história, mas valeu. Tchau. Renato, mas e o Rogério Ceni? O Rogério Ceni surgiu no São Paulo e se aposentou no São Paulo. Olha, para quem ousar a fazer essa comparação, saiba que o Rogério Ceni é outro patamar. Até surgir outro Rogério Ceni no São Paulo vai demorar. Só para não perder o foco no Luciano e não me estender muito nesse assunto, o Luciano vinha jogando muito mal no São Paulo. Ele não estava legal. E tinha uma galera botando a culpa no treinador. Pombas, o Zubeldia não sabe escalar, ele é teimoso, colocando o Luciano na posição errada. O Luciano não sabe jogar ali. E aí o Luciano joga contra o Bahia na posição errada, ali mesmo, e comeu a bola. O cara participou do primeiro gol, ele deu uma assistência no segundo e meteu um gol. Ele não só vestiu a camisa 10, como ele fez a função do camisa 10. Agora, o que os críticos queriam? Que mesmo depois do Luciano ter arrebentado na partida, eu, Renato, ligasse a câmera para falar mal do Luciano? Meu irmão, o Luciano só mereceu elogios nessa partida. Agora, pelo fato de eu querer que ele saia do São Paulo, meu irmão, até esse momento eu vou torcer muito por ele. Se jogar mal, eu vou falar que ele jogou mal. Pô, não gostei do Luciano em campo. Agora, quando ele jogar bem, eu vou falar, pô, o Luciano jogou bem. E vida que segue. Tem um detalhe, hein? E quem me conhece sabe, eu não preciso ficar pegando no pé de jogador A, esculachando o jogador B, até quando o time ganha, porque, cara, eu não vou ganhar nada com isso. E outra coisa, quando o jogo acabou, estava lá eu suspirando de alegria, eu tinha acabado de ver a vitória de São Paulo em um belíssimo jogo. São Paulo venceu e convenceu. E depois que eu gravei o pós, comecei a ver comentários, tanto no YouTube quanto nas redes sociais. Renato, você viu o que o Caleri fez? O Caleri mandou a torcida ficar quieta.
E aí o Caleri mandou a torcida calar a boca, você não vai falar nada? Eu falei, peraí, o quê? E aí eu fui olhar o replay e sim, ele fez o gol e fez o chill, né, o sinal de silêncio, coisa que ele fazia em 2016. O Caleri geralmente comemora gol assim, e agora tem a nova versão, o Caleri e o seu binóculo. Aí eu refleti sobre isso e cheguei na conclusão que o Caleri não ia mandar a torcida calar a boca. A torcida gosta dele, grita o nome dele o jogo inteiro. Talvez ele tenha feito isso, né, para alguns aí da mídia clubista que adoram implantar crise no São Paulo. Porque falar mal do São Paulo dá engajamento, brother. Aí começou a aparecer várias críticas ao Caleri e sua atitude. Eu liguei os pontos e fui varrer a mídia esportiva para saber onde estava a fonte das groselhas. E tudo que eu vi eram os caras falando muito bem da partida, porque foi uma partidaça, vamos combinar, né? Os caras exaltando o futebol do Luciano, exaltando o futebol do próprio Caleri, mas ninguém ali estava falando, né, julgando essa atitude dele. E eu rolando os vídeos nas redes sociais, eis que aparece um corte de um vídeo de um influenciador são paulino muito famoso, falando, Caleri, quem o senhor pensa que é para mandar a torcida do São Paulo calar a boca? Torcedor que paga o seu salário para vir te apoiar no frio de 12 graus, etc e etc. Falei, rapaz, o negócio tá sério, hein? Juro que eu pensei que fiscalização de comemoração de gol era só lá na Arena do Corinthians. Mas não, é no estádio do Morumbi também. Chegamos em um tempo que o jogador tem que explicar cada gesto na comemoração de gol e quando ele pode comemorar, viu? Às vezes ele é proibido e toma até cartão. E aí vem os críticos fervorosos pro meu lado e dizem, Renato, então quer dizer que você concorda com o jogador que manda o próprio torcedor calar a boca? Você não é tão São Paulino assim. Olha, o Caleri mandou mesmo o torcedor de São Paulo calar a boca? Você tem certeza disso? Porque é muito fácil você presumir as coisas e soltar, né? E é pior ainda quando você fala com bastante gente e solta as suas verdades na tela. Depois é fácil aparecer, pedir desculpas, pô, desculpa, tal, o pessoal não gosta de mim por causa disso, daquilo outro, porque eu sou muito fanático pelo meu time e não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu acho que quando você está do lado de cá, você precisa tomar cuidado com aquilo que você solta para não ventilar de uma forma errada, certo? Porque a gente fala o que a gente pensa. E às vezes até explicando bem, as pessoas, um ou outro, não entende direito. É quando você fala com uma convicção, aí fica complicado. Agora nos resta aguardar o que o Caleri vai falar sobre isso, porque sim, o Caleri tem que falar sobre isso. Se mandou o torcedor calar a boca ou não. Se o Caleri mandou, de fato, o torcedor calar a boca, ele desculpa até o termo que eu vou usar aqui, ele é um pau no cu, certo? Daí ele tem que tomar uma multa, porque não pode acontecer mesmo. E se ele não mandou o torcedor calar a boca, que é o mais provável, até porque ele fez para a câmera, né? O Caleri comemora, como eu falei, o Caleri comemora gol assim, às vezes ele abre o braço, agora ele está fazendo binóculo. Aproveita, Caleri, explica porque você faz o binóculo também. Se o Caleri não mandou a torcida calar a boca, ele não vem dizer que se ele mandou a torcida calar a boca, ele não vai falar. Você acha que ele vai falar, Renato, que não sei o quê? Eu confio no Caleri, sim. Sabe, é um cara que é querido pelo torcedor, ele gosta muito do São Paulo, gosta muito da torcida do São Paulo também, né? Existe essa conexão. Então, até que se prove o contrário, eu acredito nele sim. Enfim, meu amigo, o negócio está muito mais sério do que eu imaginava, né? Falei que o pessoal, às vezes, quando o São Paulo para de perder, vão no empate, para de empatar, vai na vitória, aquela de 1-0, mas esse jogo beirou impecável. Foi achar aquele pelinho em ovo para falar o que veio na cabeça, né? E soltar assim, como se fosse um belo de um foda-se, tá tudo certo. Eu gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E eu vou fazer uma pergunta pra galera que sai cedo de casa, pega aquele ônibus lotado, isso quando ele para, né? Ou aquele trem que não dá nem para você virar a cabeça para o lado, você fica espremido, fica no ponto de ônibus debaixo de chuva, debaixo de sol, chega em casa tarde, cansado, não dá para dar atenção para os seus filhos, né? Você passa por isso? Eu passava também até a época da pandemia, que eu tive que ficar em casa com 3 filhos e o dinheiro caindo e eu não podendo trabalhar. Eis que eu montei o meu escritório em casa, trabalho de home office até hoje e consigo ganhar aquele dinheirinho legal, tá bom? Se você quiser saber os caminhos, eu vou deixar um treinamento para você, tá bom? Clica, escuta o que esse rapaz tem para dizer aqui no comentário fixado, porque foi o que eu comecei a acompanhar na época e olha, a minha vida deu uma mudada legal, viu? E aí eu gostaria de compartilhar com você. É só clicar no comentário que está fixado, tem um link,
vai lá conhecer o rapaz. Você vai ver que o cara tem uma sabedoria fantástica e com certeza, se dedicando bastante, você vai conseguir aí ter uma vida legal. E ó, não deixa essa oportunidade passar batido, tá? Eu vivo o home office e não tem nada melhor, pelo menos para mim, tá? Então vai lá, clica e seja muito feliz. E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.